Depois do surto de virose no litoral de São Paulo, o governo do estado confirmou que a doença foi causada por norovírus. O Instituto Adolfo Lutz confirmou a presença de norovírus em amostras humanas coletadas nas cidades de Guarujá e Praia Grande, na Baixada Santista. Esse vírus é responsável por doenças conhecidas como gastroenterites e os sintomas são náusea, vômito, diarreia, febre, cansaço e dor de cabeça. Por causa do surto, a Promotoria do Meio Ambiente de Guarujá abriu procedimento para acompanhar a eficácia na rede de saneamento do município, já que é suspeita de descarte ilegal de esgoto. A Sabesp, responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, nega que os casos tenham relação com problemas no esgoto. E quem chega para dar orientações para a gente é o Marcelo Tsuka, que é pediatra, infectologista e coordenador do Comitê Materno Infantil da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. Em relação às crianças, né, elas são ainda mais sensíveis a esse vírus? Boa tarde, Kelly. É um prazer estar com vocês. Na verdade, os extremos da vida são mais sensíveis, tanto os idosos e principalmente as crianças pequenas, e quem eventualmente tem alguma comorbidade tem um risco maior de desidratação, de quadros mais importantes. E doutor, como que é o tratamento, uma vez que a pessoa foi contaminada, né? Quais são as orientações? Não existe tratamento, não existe uma medicação, um antiviral que resolva esse problema. E, infelizmente, também não existe vacina para o norovírus. O tratamento, basicamente, é o que a gente chama de tratamento de suporte. O que é isso? É manter o indivíduo hidratado. Então, quando tem vômito, a gente, de alguma forma, controlar para que essa criança, esse indivíduo não tenha vômitos. A diarreia, que compreende uma perda de líquido importante, esse líquido tem que ser reposto. Eventualmente pode ter o que a gente chama de distúrbios hidroeletrolíticos, a perda de sódio, potássio, coisas assim que acontecem por conta da diarreia. Eventualmente isso também tem que ser reposto. Então, o cuidado basicamente é manter o indivíduo hidratado. Doutor, e como é que acontece a transmissão? É um vírus basicamente de transmissão que a gente chama de fecal-oral, ou seja, fezes contaminadas pela boca, beijo, por exemplo, crianças que pegam uma chupeta e a outra pega a mesma chupeta, copos, talheres que estão contaminados. Só que ele é um vírus que se mantém muito em superfícies. Então, por exemplo, no restaurante, alguém coloca a mão na maçaneta, uma outra pessoa vai lá e põe a mão na maçaneta, ela pode se contaminar dessa forma. Então, alimentos contaminados, água de má procedência, alimentos não higienizados adequadamente, mas também o contato pessoal ou essas superfícies pode determinar a transmissão. E prevenir é possível com muita higiene, lavar as mãos, álcool em gel. Qual que é a orientação, doutor? A gente aprendeu muito isso na pandemia, né? A questão de higiene pessoal, higiene dos alimentos, higiene da água, uma água adequadamente tratada. A gente sabe que esgoto clandestino existe, mas eventualmente furos que tem no encanamento da água pode levar a contaminação. Então, ter esses hábitos saudáveis de água adequada, de alimentos adequadamente higienizados, é o primeiro passo para proteger não só para o norovírus, para uma série de outras doenças que acompanham, que podem provocar gastroenterites e até coisas mais sérias. E muita gente, né, que foi passar a virada de ano, fim de ano com a família, acabou com esse vírus, ou seja, prejudicou aí o fim de ano e o começo de ano de muita gente. Só para a gente fechar, doutor, em quanto tempo a pessoa se recupera? Isso varia de pessoa para pessoa ou tem uma média de tempo? Existe. Normalmente, os sintomas mais importantes são nos 2, 3 primeiros dias. Grande parte dos casos, em 3 dias, já tem resolução, mas pode demorar até se estender até 7 dias. Então, o habitual, na primeira semana, a gente já tem o pico da doença e já começa a ter a melhora. Muito cuidado quando tem os vômitos. Os vômitos podem ser um fator de
de manutenção do quadro e, inclusive, intensificação da desidratação, porque se você tem a diarreia e junta que você não consegue ingerir líquido adequadamente para se manter hidratado, a chance de desidratação é muito maior. E com o alerta, então, e orientação. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até logo.